Olá, muito bom dia a você que nos faz companhia aqui pelo site Notícias Agrícolas. Nós voltamos agora trazendo um boletim para falarmos um pouquinho do mercado internacional de grãos e também os negócios aqui no Brasil. Vimos que soja e milho voltam a operar em campo positivo nesta quarta-feira lá na Bolsa de Chicago. E para a gente entender como é que esse mercado se comporta hoje, o que estimula essa tentativa aí de recuperação, essa tentativa de retomada do fôlego, para isso a gente conversa com o Márcio Antônio Ribeiro, ele que é analista de mercado da Cerrado Corretora e já está conosco na linha. Márcio, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. É isso, né, Márcio? Nós tivemos sucessivas sessões de baixa lá na Bolsa de Chicago e agora o mercado, depois de receber os últimos números do Departamento Norte-Americano de Agricultura, ele tem essas tentativas de recuperação. É isso que acontece nessa quarta-feira? Sim, o mercado tem tentado recuperar isso. Se a gente for olhar aí no caso da questão da soja, nos últimos 36 pregões ou 54 dias aí, que foi o último ponto mais alto, a gente já teve uma perda aí em torno de 16%, ou seja, o milho recuou, a soja recuou em torno de 13 dólares, está em torno de 11 na Bolsa de Chicago. E nesse momento os fundos e alguns investidores têm tentado fazer essa recuperação. Mesmo que os números do USDA tenham mostrado que a gente ainda vai ter um estoque de passagem bastante confortável aí para essa próxima virada de ano e período de entre-safra, ainda existe essa tentativa de fazer essa recuperação aí no preço da soja. E de que forma que eles tentam fazer essa recuperação? Qual que é o movimento que acontece para que esses preços voltem a subir, Márcio? Os fundos vinham realizando lucro aí nos últimos tempos aí, em função dessa queda dos números do USDA, e agora eles estão retornando. Alguns mercados de risco, um pouco maior do que os mercados de commodities, eles têm saído e migrado agora, tentando refazer posições, para depois, mais na frente, com uma possível alta, poder fazer a realização de lucros aí. Claro. Márcio, você acha que esses preços da soja na Bolsa de Chicago, a gente já fala também um pouquinho sobre o milho, mas falando um pouquinho da soja, esses preços, na sua opinião, chegaram a um piso, eles chegaram nos seus patamares de suporte ou ainda podem cair um pouco mais nos próximos dias? Sim, eles ainda podem recair. A gente pode pensar aí em preços aí recuando até vamos dizer, um patamar em torno de 10 dólares e 50 por bushel. Eu acho que isso aí é um horizonte ainda possível de se chegar. Então, esse movimento de alta aí, ele não deve perdurar, talvez 1 ou 2 pregões no máximo, e acredito que ele deve voltar a recuar um pouco e tentar, talvez chegar a esse piso aí de 10 dólares e 50, principalmente para os vencimentos mais curtos aí, setembro e novembro. Agora, Márcio, esses preços menores, eles não podem atrair os compradores de volta para o mercado, aumentar o potencial da demanda? Isso pode acontecer e voltar a dar algum suporte para as cotações? Isso pode acontecer, mas a gente acredita que no momento os compradores ainda podem estar muito cautelosos, porque como você tem uma previsão de um estoque mais tranquilo para passagem, talvez eles não tenham interesse em voltar às compras agora, esperar mais um pouco e ver se esse mercado não testa aí um novo fundo, um novo piso. Claro. Márcio, falando um pouquinho do milho, a situação é um pouco mais drástica, né? Os preços já operam abaixo dos 4 dólares por bushel. São os menores preços, ou próximo dos menores preços em 4 anos no mercado internacional. Essa tendência de baixa também se mantém para esse mercado? A gente acredita que sim. Se a gente for olhar o gráfico aí, num espaço aí de praticamente 60, 70 dias, 47 pregões aí, a queda no preço do milho já ultrapassou os 25%, operando em torno de 26%. E como há uma perspectiva de bons estoques a nível global e principalmente aqui a nível Brasil, a gente acredita que não haverá sustentação de preços. O relatório do USDA mostra que a recuperação do estoque vai muito bom, a safra americana até o momento não corre nenhum risco, está tudo indicando uma excelente safra, então os preços do milho devem permanecer depreciados, tanto internacional como principalmente aqui no nosso mercado interno. Márcio, você tem novas informações sobre a situação do clima nos Estados Unidos? As previsões é de que essas condições boas continuem favorecendo o desenvolvimento dessa nova safra? É isso que se espera para as próximas semanas? Tudo indica que sim. Havia um risco com relação ao El Niño, algumas preocupações, mas os órgãos de pesquisa climática aí vêm mostrando que as temperaturas das águas do Pacífico
vem já recuando, não estão mais naqueles níveis altos. Então, o possível ninho que a gente tiver esse ano, ele deve ser muito fraco, não vai ser aquilo que se imaginava que poderia acontecer. Então, o risco maior que a gente tinha para a safra americana, talvez alguma inundação e nos momentos de colheita, ao que tudo indica, não vai acontecer. Isso pode ser e é um dos fatores que tem feito com que os preços do milho tenham caído bastante, a perspectiva de uma boa safra. Então, mesmo essa recuperação que a gente vê no caso do milho agora, os preços nos últimos 2 pregões aí tentou recuperar, a gente acha que, a exemplo da soja, não deva se manter. Há uma tentativa de recuperação, mas talvez 1 ou 2 pregões ele deva voltar a testar os pisos de mínima aí novamente. Claro, sem dúvida. Márcio, você colocou essa situação, né, do milho no mercado internacional, a situação é complicada, mas mais ainda para o produtor brasileiro que sofre com essa referência baixa vinda de Chicago e mais uma boa safrinha sendo colhida aqui, bons estoques como você colocou. Qual é o cenário atual para os preços do milho no mercado interno, Márcio? O cenário ele é muito negativo para o produtor. A gente verifica que é uma boa produção de safrinha, que é o que tem se verificado no momento, aliado à situação que a exportação brasileira tem ido num ritmo muito lento, praticamente não está acontecendo nada nesse momento, e com a safra americana podendo atender o mercado internacional, a concorrência vai ser muito grande. O Brasil talvez não tenha a oportunidade que teve no ano passado de exportar grandes volumes, igual ultrapassou a marca dos 26 milhões de toneladas. Havia uma expectativa no mercado para esse ano para em torno de 21 milhões de toneladas, talvez um pouco mais. Mas a gente verificando a forma que tem transcorrido agora, talvez esses números não alcancem esse patamar. E se a gente for verificar os estoques de passagem, tanto o que foi colocado pela Conab, que é superior a 12 milhões e meio de toneladas, bem como o dos Estados Unidos, a do SDA, que colocou o nosso estoque aqui até maior do que o da Conab, estimativas em torno de 17 milhões de toneladas, realmente coloca a situação para o produtor muito difícil. Vai ter um grande volume disponível e uma pressão muito grande agora no segundo semestre. Talvez o único fator que a gente enxerga de curto prazo e mais realista e palpável para mudar esse cenário para o produtor de milho é alguma intervenção do governo e com algum dos mecanismos dos quais ele dispõe para fazer a equalização de preços. Márcio, há algumas semanas nós fizemos um levantamento aqui no Notícias Agrícolas que mostrava que o mercado, o milho brasileiro, ele é mais caro do que o milho norte-americano. Os prêmios pagos aqui nos portos brasileiros estão positivos, assim como os prêmios pagos para a soja. E a qualidade do milho brasileiro seria também um pouquinho melhor do que a qualidade do milho americano. Tudo isso acaba encarecendo o nosso produto. Isso acaba tirando um pouco da competitividade do produto brasileiro diante do produto norte-americano. Márcio, isso complica ainda mais essa situação que você acabou de descrever? Sim, a gente tem uma série de fatores de complicação aí, inclusive até a questão da logística, né, que é sempre pautada. E hoje mesmo, se você for olhar o custo de um frete dos nossos portos até a Europa ou dos Estados Unidos à Europa, é praticamente o dobro o frete marítimo. E o custo que o nosso milho também chega ao porto é bem maior do que o custo que chega o milho americano. Então a gente fica numa dificuldade muito grande, e, ou seja, isso aí acaba recaindo diretamente no produtor. Ou seja, para vender o seu produto, ele tem que baixar o preço até chegar a um ponto que concorra com o produtor americano. Ou seja, no mesmo nível de preço que estiver o milho num porto brasileiro, ou o preço que tiver o milho nosso chegando num porto da Europa ou da China, o produtor americano vai estar recebendo bem mais pelo seu milho do que o produtor brasileiro, dado esse intervalo de logística aí. Ou seja, mesmo ele tendo um preço maior, a gente ainda tem esse problema todo da logística que tira, então, essa vantagem no preço, e a gente ainda tem a questão cambial, né, Márcio? Isso, a gente tem o câmbio oscilando. Tudo indicava que a gente teria um câmbio aí no segundo semestre próximo a 2,50. Não vem se configurando isso aí, está girando em torno de 2,20, o que realmente dificulta um pouco mais a situação do produtor brasileiro. Talvez, se o câmbio voltar a subir um pouco aí em função do risco político, alguma coisa das eleições agora no segundo semestre, talvez viabilize um pouco mais a exportação, mas não é o que a gente enxerga no momento aí. Claro.
Márcio, falando um pouquinho do mercado interno da soja, para a safra 2013-14, alguns produtores ainda têm soja disponível, soja para vender, e a gente vê os preços subindo nos portos, já estão altos, sobem ainda mais. Para o vencimento de setembro, a gente tem mais de $2,10, ou seja, sobre o valor praticado em Chicago. É um bom momento, na sua concepção, para o produtor que ainda tem soja dessa safra, para ele vender, é um bom momento para comercializar? A gente acredita que sim, até porque é bom o produtor ficar atento por um fato. Ao entrar na safra americana no mercado, que houver uma disponibilidade grande de soja no mercado americano, a tendência é que todo o mercado internacional se direcione para aquela região. Então, o produto brasileiro deve talvez aí cair um pouco de preço. Então, a gente acredita que é um bom momento. Quem tiver condições de comercializar a soja, é o momento ideal de fazê-lo. E para a safra nova, Márcio, quais são as perspectivas? O produtor tem observado algum bom momento para travar parte da sua safra? Os atuais patamares praticados, eles são interessantes ou o produtor tem que esperar um pouco mais, ter um pouco mais de cautela e observar o caminhar desse mercado? A gente acredita que é um momento de cautela, o produtor tem que avaliar, checar bem os seus custos, verificar o seu custo de produção antes de tomar qualquer iniciativa, porque com o crescimento do estoque de passagem em nível mundial, pode ser que a gente não tenha na próxima safra brasileira, que é colhida no início de janeiro, fevereiro, talvez até março, preços que sejam tão remuneradores como o que a gente verificou em 2013 e 2014. Se a gente for olhar no momento, os preços não são tão interessantes para se fazer alguma trava, mas aquele produtor que ele já tem decidido que realmente ele vai plantar, muitos já até adquiriram seus insumos, esse sim, convém mesmo que os preços não estão tão interessantes para fazer a trava, ele procurar aí o mercado e as bolsas e fazer a trava para que, numa eventualidade, os preços depreciarem ainda mais, ele não correr num prejuízo grande. Márcio, a gente vê o maio de 2015, que é referência para a nossa nova safra, sendo negociado na Bolsa de Chicago a $11,20 por bushel. Na sua opinião, esse preço pode registrar um pouquinho mais de alta, pode voltar a subir um pouquinho? E que patamar seria interessante para esse vencimento, para o produtor ter como referência? A gente acredita que esse vencimento trabalhando em torno dos $12, um pouco mais, seria um momento interessante para ele fazer a trava. Mas, de qualquer forma, hoje, trabalhando em torno de 11, 11,20, não é de todo ruim, principalmente para aquele produtor que já está determinado que vai plantar, ele já fez todo o seu insumo, todo o seu custo de plantio já está definido, já está adquirido, ele deve fazer, porque há um risco, que mesmo estando ele hoje a 11,20 não sendo tão interessante, ele pode recuar um pouco mais. A gente veio com o vencimento em novembro, já está operando em torno de $10,90, e nada impede que na entrada da safra americana, se mantendo bom a colheita, tudo transcorrendo normal e havendo o aumento previsto para o estoque de passagem americano, que talvez lá em maio a gente pode ter talvez soja trabalhando em torno de $10, $10,50. E, Márcio, como é que está a comercialização nos Estados Unidos? Você tem informações se os produtores estão vendendo a esses atuais níveis de preço, nesse novo patamar de negócios que o mercado de Chicago entrou agora? Não, a safra nova ainda não. Quem está vendendo é simplesmente nas operações barter em troca insumo-produto. Mas a quantidade excedente que ultrapassa o seu custo de produção, aquilo que foi feito de troca com as tradings, eles estão segurando, esperando ainda para poder ver um momento melhor de fazer a trava deles. Tá certo. Márcio, eu agradeço muito a sua participação conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, as suas orientações, informações, e te convido para voltar mais vezes a conversar com a gente, para a gente poder atualizar as informações desses dois mercados, tá certo?